Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje nós estamos aqui, Entre Mulheres. Vamos falar do universo feminino. E temos uma convidada muito especial, que é a doutora Isabelle. Ela é psiquiatra. E ela veio falar um pouco sobre esse universo feminino, né, Duda? É isso, nossa saúde emocional, né? Nas várias fases que nós passamos na vida, né? Porque nós entramos na maternidade, tem o puerpério, tem a adolescência, enfim. Tudo, né? Tem todas as nascemos, né? Mulher já tem aí uma metamorfose. Então, durante essa metamorfose, nós passamos por muita coisa, né? Então, vamos falar um pouquinho, né? Dessas fases da saúde emocional da mulher, que não é fácil, né? Não é fácil. Então, seja muito bem-vinda, doutora Isabelle, tudo bem? Oi, obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Obrigada pelo convite. E é um prazer poder falar sobre a saúde mental da mulher, que como vocês disseram, a gente passa por diversas fases, e essas fases envolvem alterações hormonais que vão interferir diretamente na nossa saúde mental. Desde além, né, a infância, quando entra na adolescência, a puberdade, a mulher na gestação, aumenta o nível de hormônios, cai bruscamente no puerpério, ficando muito mais susceptível ao adoecimento mental. E aí depois vem a menopausa, que é outra queda hormonal também, levando à nossa fragilidade. Além de tantas cobranças que a gente tem nesse mundo de hoje, né, isso, mulheres? Cobranças assim, né, que a gente tem que, né, a sociedade quer, né, que a gente tenha esse papel, que faça isso, cumpra vários papéis e tal, mas não precisa ser assim, né, tão rígido. Então, por que cuidar da saúde mental? Por que a mulher deve cuidar da saúde mental? Para quê? Ou para quê? Justamente. A gente tem tem a cobrança social, né? Mas acho que a gente acaba justamente introjetando essa cobrança também. E a autocobrança feminina, de ter que dar conta de todos os papéis. E o que eu vejo que é muito comum as mulheres darem conta de tudo e de todos e se esquecerem de cuidar de si. Então, é algo que eu venho batendo muito nessa tecla da importância desse autocuidado feminino. Porque a gente precisa estar bem primeiro para poder cuidar do outro, não é isso? A maioria dos transtornos mentais, a mulher ela tem um risco 2 vezes maior do que os homens, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, como eu disse, principalmente devido à questão das alterações hormonais. Na gestação e puerpério é de maior risco, a gente tem que ficar muito atenta a essa fase da mulher. E realmente a mulher ela precisa se cuidar, ela precisa se olhar. Uma das coisas que a gente observa também é fibromialgia. Né? Justamente o que é que eu observo? O perfil de mulheres que têm fibromialgia. Aquelas mulheres que ao longo da vida se dedicaram tanto ao outro e vão se negligenciando. E aí chega assim num esgotamento que o corpo não aguenta mais. Então, geralmente, aquelas dores que elas sentem é o corpo dizendo, chega, eu não aguento. Faz elas forçadamente pararem, porque é tanta dor e vem junto com fadiga e outros sintomas, falta de energia, que elas não aguentam. E aí acabam tendo que parar e olhar para si. Muitas acabam não respeitando, mesmo com a dor, tentando dar conta e aí piorando. E acabam permanecendo nesse quadro com muito sofrimento. Outras não. Tem algumas pacientes que têm respeitado esses limites e respeitado mais. É a importância também da gente respeitar os nossos limites. O que é respeitar os nossos limites? É. Né? O que é? Pois é. Mas eu acho que inicia tudo com uma autodescoberta, né? É isso, o autoconhecimento. E aí, por isso que eu bato muito na tecla da importância da terapia. Porque isso é para cada uma. É? A gente tem a cobrança social, mas cada um é que sabe o que é que pode, até onde aguenta. Só que, infelizmente, nem todas respeitam. Né? E precisa chegar até onde aguenta? Pois é, não necessariamente. É aquela coisa de dar conta de tudo da forma que você consegue dar.
E nem todo dia a gente vai conseguir dar conta. E aí vai estabelecendo prioridades. O que é que hoje eu consigo fazer e o que é que dá. E aí vai deixando... possível, né? Isso. Assim, eu acho que a gente precisa entender o que é o meu possível hoje. O que eu posso dar conta hoje que não vai me afetar, mas que, ok. Né? De toda aquela listinha, Duda, que é da lista, ela é muito organizada, Duda. Então, ela tem o planner dela lá e tal, não sei o que, parará, e ela vai tal. E quando eu falo, Duda, tem alguma coisa, tem tal gravação, não sei o que, ela deixa eu olhar no meu planner e tal, né? E eu acho isso muito massa, porque ela tem pelo menos um controle ali, né? Eu não sou assim. Né? Então, eu sou mais estressadinha do que ela é mais... Eu acho que isso ajuda você manter um equilíbrio emocional, porque quando você não tem uma organização, você fica meio que perdido e você se cobra demais. Eu tenho que lembrar disso, eu tenho que lembrar daquilo. Então, você deixa a sua mente, assim, muito ativada, né? Então, quando você põe um papel, você consegue descansar aquilo. Né? Essa parte você já consegue descansar, então... É por aí, doutora? Isso tem até uma técnica, isso aí que é chamada de agenda de preocupações. É indicado, por exemplo, para quem tem ansiedade, que tem aqueles níveis de preocupações excessivas, e aí anotar justamente porque aí você esvazia, né? A preocupação, enquanto porque senão fica martelando ali, lembra disso, e aí você vai anotando. É muito importante, planejamento diário das atividades, um transtorno de ansiedade, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, eu indico muito aos meus pacientes, mas mesmo para quem não tem transtorno, é muito importante essa organização, porque a gente está na sociedade, é aquela questão, a sociedade do cansaço. E aí tem, como se fosse assim, eu lembro pelo menos assim, na faculdade, até o curso de medicina, tem muito de valorização do cansaço. É como se, eu estudei fui dormir poucas horas, estudei até tal hora, e daí ali super, não tenho tempo para malhar, não tenho tempo para nada. O status é estar cansado, a hiperprodutividade. Quando, na verdade, e aí acaba não tendo qualidade de vida, e sofrendo, adoecendo. Hoje tem muitas médicas, médicos também, mas como estamos falando aqui de mulheres, e profissionais de todas as áreas, justamente com burnout. Sobrecarregadas, né? Porque aí se dedicam muito ao trabalho, essa sociedade ali que valoriza a hiperprodução e ficando exaustas, cansadas, sem tempo para cuidar de si. E eu vejo muito... E às vezes a pessoa diz, mas é porque eu não tenho tempo, é porque não dá, mas às vezes a pessoa, você vê que dá sim, precisa ter uma organização, um gerenciamento. Acho que é a questão da prioridade. Muitas vezes eu pergunto assim no consultório, em que lugar você se coloca na sua vida, né? Interessante. E aí às vezes eu vou perguntando, quem é a primeira pessoa que você na sua vida, e aí vai fulano, ciclano, meu marido, meu filho, não sei o que, e você? Onde é que está? Onde é que fica? Não tá, doutora. Pois e fica naquele, né, aquela um susto, reflexão. Né? Muita, né? E a pessoa às vezes não percebe, né? Nem percebe. E aí, às vezes, vem para o consultório de psiquiatria porque não está aguentando e quer uma medicação para poder aguentar mais, né? Saiu um artigo que é justamente um Venvance para acordar, que é uma medicação muito utilizada no TDAH e dá uma energia, e um Zolpidem para dormir. E chega, sabe? E aí, muitas vezes eu olho, não, é assim, eu posso até prescrever alguma medicação, mas vai funcionar como uma bengala, né? Para te ajudar justamente assim, senão nessa logística. Aí, mas enquanto você não se organizar, a medicação não vai fazer milagre, né? Tem muito essa pegada, né? Essa orientação. Minha consulta não fica voltada só à medicação. Geralmente, quando o paciente vem no psiquiatra, a gente vê que já tem a necessidade da medicação. Busca, né? Porque tem ainda muito tabu, por incrível que pareça. Por mais que a gente tenha aqui falado nas redes sociais, nesse programa maravilhoso, e outros profissionais também, o meu Instagram também, eu falo muito, tentando trazer uma psiquiatria mais leve. As pessoas têm muito tabu, ainda tem muitos, doutora, eu tenho medo de ficar dopada, doutora, mas não é esse o objetivo da medicação, pelo menos eu não trabalho assim, infelizmente tem alguns profissionais, então troca de profissional, né? Você tem todo o direito de buscar uma segunda opinião. A maioria das pessoas hoje estão procurando o mais fácil, né? O que é necessário, né? Que a gente sempre comenta, bate aqui na maioria dos podcasts, né? O mais difícil
É a alimentação, a atividade física. É o Isso simples, ninguém né? quer. É o simples, o É. simples, É ninguém difícil quer fazer o fazer. simples, é. E assim, é incrível, falando em atividade física, eu fico impressionada o quanto a atividade física é importante. Assim, eu estava estudando câncer de mama em outubro para fazer uma postagem sobre o câncer de mama. E aí tem prevenção de câncer de mama, 30% dos cânceres são preveníveis. Atividade física com fator de proteção. As doenças físicas, diabetes, hipertensão, né? Doenças AVCs. Então, entra a atividade física como fator de proteção e também como tratamento de algumas doenças físicas. E para a saúde mental também, os transtornos mentais também. Então, a ansiedade leve não precisaria de medicação, só atividade física, a terapia. Entende? Mas as pessoas... um quadro depressivo leve também, no caso leve, né? Moderado a grave, a gente já indica, sim, medicação. A atividade física, sim, é crucial para a melhora da qualidade de vida em si. E a gente sempre diz assim, de buscar uma atividade física por prazer. Não é mais assim, quer dizer, no pain, no gain. Dizendo, se não sente dor, não ganha. Nada disso, né? É no fun, no gain. Então, se você não se diverte, não vai ganhar. Porque tem que buscar aquele bem-estar. E aí eu fico sempre batendo nessa... por exemplo, estava fazendo no domingo atividade física à noite. Doutora, e aí encontrei um paciente, quando fui entregar a chave na portaria, encontrei um conhecido, ele se espantou. Domingo à noite? Disse, doutora, que exagero. Já tá normal. Só que assim, a atividade para mim é prazerosa, né? O domingo eu já fiquei ali com as minhas filhas, já li um pouco, fiquei com meu esposo, eu preciso de um momento só para mim. Então fica aí que agora é o meu momento. E assim, é algo que eu sinto prazer de fazer. Mas o que mais me estimula é a questão da saúde. Assim, a minha glicose estava um pouquinho alta, né? Então ali bateu... Né, chegando depois dos 30, então vou cuidar aqui dessa saúde. Vem a questão do bem-estar. Quando vira um hábito, o organismo sente falta. Eu digo, tem dificuldade, mas procura uma atividade prazerosa, começa, e à medida que for virando hábito, você vai sentir falta. E para a mulher isso é visível, né? Porque a gente tem autoestima, né? No espelho é óbvio, né? Melhora a atividade física, melhora a sua saúde, melhora internamente e externamente também, né? Não tem como dizer. Então, quando você vê que o negócio tá dando resultado... Empolga, né? Se empolga. E é o meu momento, né? A mulher, né? Como você estava falando no início, tantas coisas, né? Tantos deveres, tantas obrigações. E o teu momento? Então, use a atividade física também para ser o seu momento, não é? Por isso que tem que ser uma atividade prazerosa. E assim, eu acho que é interessante, o que a gente recomenda não é buscar só a estética, sabe? Porque é algo que é lento. Mas eu quero aumentar glúteo, eu quero perder peso. Não é algo que vai ser assim da noite pro dia, porque as pessoas querem tudo muito rápido. Não é. Mas se você faz, verdade. Mas se você faz buscando bem-estar, buscando saúde física, saúde mental, e aí começa a sentir prazer, e aí fica na constância, começa a ver o resultado. Opa, tô melhorando aqui, e ali aí vai se empolgando. Então é um conjunto. Isso é muito importante a gente enfatizar. É interessante, porque eu não tinha hábito. Ainda estou criando o hábito de atividade física. Mas como é interessante quando você se conhece, né? Porque, assim, eu sempre tive uma instabilidade emocional, né? Então, eu comecei a me conhecer melhor, me entender quando eu saio, né? O meu emocional tá se abalando ali. Então, semana passada foi feriado, né? Praticamente a semana toda, né? Eu fui para João Pessoa, mas eu fui todos os dias para academia. E principalmente quando eu sentia que tinha algo que ia mexer com o meu emocional, assim, eu fazia, peraí, eu preciso ir ali. Aí ia, pronto, voltava nova, né? Porque eu acho que, libera, né? Libera ali... Endorfina, serotonina. Tudo que vai... Toda que a medicação faria o efeito, né? Então, eu vou tomar um comprimido que é mais rápido. Não, vamos ali e vai ter um resultado futuro, né? E vai me ajudar também a ter autocontrole, né? Então, ajuda de várias formas. E até para você parar e refletir também, né? Ali tá no estresse, a situação estressante com os filhos, com o marido, pô, calma aí, né? Se tiver quem fique, peraí, eu preciso de um momento para mim. E aí, quando volta, já volta com outro. Por isso que eu disse, às vezes no domingo, que a gente fica com mais... Eu fico ali com mais...
tempo com minhas filhas, e aí tem que dar atenção, chega uma hora que a gente fica estressada. Eu preciso de um tempo só para mim, preciso ter esse tempo. Então, a atividade física, eu uso muito isso, assim, né? Não consigo todo dia, mas venho tentando. Eu coloquei uma meta pelo menos 3 vezes da semana, que é o que é recomendado, assim, 50 minutos, 150 minutos por semana. É o que, assim, os estudos mostram benefícios tanto na saúde física como mental. E aí a gente tenta 30 minutos 5 vezes ou 50, mas aí mas eu não consigo fazer 50 minutos, eu não consigo 30, mas é melhor fazer 20 do que nada, né? Não marque tempo, não, Isso. né? Vai fazendo. O problema é que tem o tempo, né? Tem o filho chorando. Não tem. 10 minutos. Eu pelo menos tem hora que é assim, 10 minutos. Deixa eu chorar. É o meu momento. E acabou essa história. E, Isabelle, a gente estava falando, né, da mulher, das várias fases e tal. Mas depois da gravidez, né? Tô grávida, a gente... É uma mudança grande de hormônios ali e tal, e depois que teve o bebê, também é uma nova mudança. E como é que fica a saúde mental da mulher nessa fase? Né? Porque assim, na adolescência tem esse período que também é bem complicado, né? De amadurecimento, de crescimento, o cérebro também está em constante evolução. E depois na fase adulta, e aí chega nessa fase da vida. Como é que fica? No caso do puerpério, a pergunta? Isso. Pois é. No puerpério, quando para a mulher, ela primeiro é um luto, certo? Porque é uma mudança de fase. Ser o primeiro filho ou o segundo filho, independente, eu estou no segundo, é uma mudança para a mulher. E aí você nasce aquela coisa, morre uma mulher, nasce uma mãe. E aí, infelizmente, algumas pessoas esquecem que existe uma mulher ainda ali, fica só focada na maternidade. E aí, tudo aquilo, porque assim, antes você estava, por exemplo, o primeiro filho, você tinha uma vivência com seu marido, ou seu marido sozinha, mas tinha toda uma organização. E aí, quando nasce ali, já muda tudo. Então, há um luto. E a queda hormonal, como eu disse, que é brusca, isso leva a alterações psíquicas. Normalmente a gente chama de blues puerperal, que ocorre ali nos primeiros 14 dias. E aí a mulher ela fica mais sensível, mais emotiva, às vezes mais irritada, mais chorosa. Isso junta com a privação de sono, que é natural dessa fase, a amamentação, e aí ela pode ficar mais susceptível como eu disse, a transtornos mentais. O blues puerperal, ele é natural. Se eu não me engano, 50% das mulheres podem ter o blues puerperal e melhora ali com 14 dias. Eu tive nessa minha segunda gestação, eu vivenciei. Eu acho interessante ter vivenciado porque a gente consegue dar mais propriedade, dar mais propriedade. Pois é. Tem relação com idade, com o tipo do nascimento? Vou perguntar por quê. Porque eu tive na minha terceira gestação, mas eu tive meu primeiro filho com 22 anos e eu entrei em trabalho de parto. Apesar de ter sido cesárea, eu entrei em trabalho de parto, mas não pôde ser normal, foi cesárea. Tudo tranquilo. A minha segunda filha eu tive aos 26 anos. Também entrei em trabalho de parto, mas teve que ser cesárea. E a terceira eu tive aos 36 anos. Eu não cheguei a ter trabalho de parto, foi marcado antes de entrar no trabalho de parto, aí eu tive como é o blues puerperal, né? Então, eu até, assim, eu fiz, por que eu não deixei entrar em trabalho de parto, né? Eu fiquei, assim, me culpando, porque não deixei, pelo menos, os hormônios ali. Eu fiz, será que tem alguma coisa a ver? Nunca perguntei a ninguém, vou perguntar agora. E eu vou ter que pesquisar. Vou ficar devendo. Com certeza deve ter. Tem uns fatores de risco, né? E aí, por exemplo, se a mulher já tinha um transtorno de ansiedade prévio, entende? Um transtorno depressivo prévio, ela tem um maior risco. Mas com relação a essa idade, ou porque o parto é cesárea, eu teria que dar uma olhadinha. Vou ficar devendo essa pergunta. Eu fiquei me perguntando, pela idade, né? Porque já tem uma alteração hormonal, né? E a questão de ter nascido o bebê sem ter entrado naquela parte de... Mas o que eu achei interessante não foi nem essa parte que você teve a culpa por causa disso, mas você viu que ela falou, teve uma instabilidade, uma depressão, alguma coisa do tipo, assim, que já tenha tido, que possa ter nada. Não. Mas e se foi parto cesáreo, os outros foram naturais? Todos cesáreos. Todos cesáreos, né? Realmente, isso aí eu vou ficar devendo.
Vou dar uma, mas sempre tem alguns fatores de risco, entende? Mas em termos de transtornos mentais, a gente não tem uma causa única, não. É um conjunto de fatores. Uma pergunta que era para um ginecologista, né? Não, porque velocidade puerperal é da nossa área, mas essas questões a gente acaba que são, como é que eu digo? É curiosidade, isso, né? Fatores, mas que tem a memória vai se, como é? Quando a gente não faz, estudei, né? É a questão de estudei, e aí vou estudando outras coisas, e alguns assuntos que não são da minha rotina mais, né? Ou não me perguntaram mais, a gente vai se esquecendo. Isso é muito importante quando a gente naturaliza isso também. Porque nós temos muito autocobrança, né? No curso e na profissão, como eu tenho que saber tudo. Sabe? Então, eu confesso assim, você fazer essa pergunta e eu estar em paz aqui comigo de dizer, olha, eu não sei no momento, mas eu vou estudar, né? E aí eu com certeza vou te responder. Você faz um post no seu Instagram explicando e nos marca. Combinado. A resposta era aquela pergunta lá. Isso aí é muito Mas importante. falando da sua, então, experiência, né, no Blue. Blue puerperal. Isso, eu tenho dificuldade com as palavrinhas, tá? Vou logo avisando. Aí, como foi pra você passar? Pois é. Porque você já tem um conhecimento, né? Já sabe, né, na teoria. E aí, como é que foi? Pois é porque, assim, a minha segunda gestação, o puerpério, eu achei muito difícil o segundo em relação ao primeiro, porque, assim, a gente já tem a prática do cuidado, né, da criança, tira de letra, mas foi muito difícil lidar com a primeira filha, eu acho que foi o maior desafio para mim. A criança, bebê, dependendo de mim, eu tenho que amamentar e ao mesmo tempo, porque dizem muito assim, quando você estiver cansada, quando o bebê dormir, aproveite para dormir. Mas isso só dá no primeiro, né? Quando o bebê dormiu, aí tem que dar atenção à segunda. Então, eu já estava assim, o sono para mim é crucial. E aí, para todo mundo, né? A gente precisa ter ali essas 8 horas de sono, né? Então, menos de 6 horas é adoecedor, mais de 10 também é adoecedor. Então, a média é 7,5, 8 horas. A gente precisa respeitar isso. E aí, no puerpério, não tem como ficar aquele sono cortado, porque eu amamentei. Mas eu não gostava de amamentar. Eu não tive problema nenhum, mas eu não gostei da primeira amamentação, não gostei na segunda, eu fazia por obrigação, porque sabia que era importante para o bebê, mas não fazia bem. Tudo bem não gostar, porque tem gente que vai crucificar, porque você não gosta da sensação. Eu tenho uma amiga que não gostava de estar grávida, a sensação de estar grávida. Gente, tudo bem, cada um tem sua percepção de cada coisa na vida, né? A gente acaba julgando muito a outra, né? Como mulheres, a gente acaba julgando a outra, né? E aí faz, não, mas olha, ela consegue, mas não sabe o que é que tá por trás ali para aquela pessoa conseguir. A custo de quê? Né? Assim, eu não gostava, e eu acho que eu não gostava da ideia de estar presa. Né? Assim, que tinha alguma coisa para resolver. E justamente, eu acho que era essa ideia da gente ter que resolver muito e não conseguir ficar parada, eu tenho que ir. E aí ter aquela criança meia hora amamentando ali parado. E é um momento de conexão com o bebê, eu não conseguia me conectar, não. Pois é, e outras coisas que eu tenho para resolver e termina logo. Mas aí eu tentei. Mas aí eu já tava, assim... Aí eu começava, principalmente nesses primeiros 15 dias, eu fiquei mais irritada e tava mais chorosa. E tava triste, então não é todo dia, entende? Assim, quando é uma coisa leve, o blues puerperal, não é aquela coisa, durante o dia a gente sente algumas vezes, não é diferente de um quadro depressivo que é persistente, uma tristeza muito mais intensa, né? Uma angústia. O meu foi depressivo. Me disseram que tinha sido ele, mas foi o meu, eu tinha uma angústia o dia todo. Eu não conseguia ficar só com minha bebê. Era coisa que eu desejei muito, porque eu tentei 1 ano e meio engravidar dela, né? E era algo que eu desejava muito. E ela nascia, eu fiz aqui, eu desejo muito ela, mas eu tinha medo de ficar só com ela. Eu chorava muito. Então, foi muito intenso. Né? E justamente, ele pode, sim, é um blues puerperal, mas quando ele é muito intenso, aí já pode considerar, sim, um quadro depressivo, dependendo, um quadro de ansiedade, ou tem um maior risco para justamente evoluir, para ele pode não melhorar 14 dias, e aí vai persistir essa angústia, essa tristeza, que foi o que aconteceu comigo também, né? Aí eu comecei a ficar também, assim, mais angustiada. Passou os 14 dias, mas aí depois veio, assim, muito ansiosa e angustiada, aquela sensação, angústia é aquela sensação que tá faltando algo, né? Aquela agonia que nada preenche
e angustiada, e eu, opa, não tô normal, né? E aí inclusive, aí fui para uma psiquiatra para fazer o tratamento, porque eu vi que, na verdade, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, fazia tratamento antes, e acompanhamento também. E como uma grande ansiosa, eu disse, não, eu vou para uma psiquiatra especialista em gestação, porque se for qualquer psiquiatra, eu sei fazer. Eu sabia que tem medicações seguras na gestação, sabe? A gente lembra, mas eu preciso de um especialista me dizendo, isso aqui é segura. Porque eu dizia aos meus pacientes, não, é segura, pode tomar e tal, porque eu sei, a gente lembra, mas eu disse, não, mas eu preciso, para eu ficar tranquila, e vai que tem alguma coisa, sabe? E aí, quando foi, eu tomei na gestação, né? Tava ansiosa só, e aí, durante, mesmo com a medicação, eu percebendo, aí eu fiquei me questionando assim, será que eu estou com ansiedade, que sou eu, por exemplo, que não estou tolerando a situação e já quero me medicar, entende? Por isso que eu fui também para uma segunda opinião, né? Porque eu fui na gestação, né? E depois. Mas, assim, é uma ansiedade que era para eu estar aguentando, porque tem muito disso, a gente minimizar o nosso sofrimento, né? A gente, como mulher, a gente tem a questão de gerenciamento de uma casa que não é fácil. Eu digo ao meu esposo direto isso, assim, você não se preocupa se está faltando roupa, se está faltando sapato, ou se o sapato já se perdeu, não tem essa preocupação, e a gente tem. Então, eu posso ter funcionário me ajudando, mas o gerenciamento de uma casa e do cuidado dos filhos, geralmente é com a mulher, por mais que o marido seja parceiro, o meu mas esse gerenciamento é mais uma cobrança em cima da gente, não é isso? A gente, depois que a mãe, eu disse até uma pessoa que teve bebê agora, que é da família do meu marido, e ela publica muito, né, assim, no Instagram, e teve um dia que ela disse assim, eu não consegui publicar hoje, porque eu fiquei muito triste por causa de um comentário que fizeram, né, porque eu postei alguma coisa dela com a filhinha, e ela disse que começou a se sentir culpada, né, mas sabia que ela não estava fazendo nada demais, mas as pessoas, né, gostam de ferir ali, machucar, e eu não sei o que é que eu ia dizer. Adoro. Ela veio numa linha. Alguma coisa. Mas aí eu me perdi. Foi. Isso, né? Essa é a beleza do podcast, né? É importante a gente se acolher, né? E tem um outro que acolha, que aí era isso que eu também tinha me perdido, mas aí você me cortou, aí eu achei ótimo. Mas é justamente isso da psiquiatra, de ir para um outro psiquiatra, não só com uma ansiedade de, não, eu preciso ter a certeza dessa medicação, mas foi muito bom. Antes mesmo de ir, porque a consulta só tinha lá para frente, eu queria com ela, eu já fui ajustando a medicação. Né? Mas não, aí tava começando a me sentir melhor, mas não, eu vou. E aí, em termos de medicação, ela disse, não, eu faria isso aí que você já fez, continue, mas foi muito bom ter aquele espaço para me sentir validada, sabe? Com as minhas emoções validadas, porque eu estava minimizando meu sofrimento, era isso que eu estava dizendo, a dúvida, será que sou eu que, essa ansiedade era para eu estar sentindo mesmo, porque é natural ou não, né? Ou eu que estou também sofrendo, exagerando, que não era para eu estar sofrendo isso tudo, entende? A gente tem muito, é isso que eu estou dizendo, do gerenciamento, do cuidado, aí tem um trabalho, voltei cedo já a trabalhar também, e aí tem a questão de como esposa, né, às vezes tem que dar conta dos filhos, e aí esquece ali o esposo, aí se esquece e fica aquele... Eu lembrei o que eu ia falar. Enfim, ela é a primeira filhinha dela, né? Então, quando a gente tem o primeiro filho, é uma mudança radical na vida, pro resto da vida, né? Você deixa de ser único, né? E passa no outro dia que essa menina nasce, você passa a ser uma extensão daquele outro ser. Então, você não é mais só, né? Você tem aquele outro serzinho ali que depende exclusivamente de você. Então, é algo muito, assim, é muito brusco. É algo muito rápido que acontece com a mulher e que traz, assim, toda essa insegurança, essas incertezas, esses medos. E isso precisa, como você falou, precisa ser acolhido. Isso. A rede de apoio é importantíssima nesse momento, né? Porque senão é adoecedor. Mas às vezes tem mulheres que não têm, né, rede de apoio. E aí precisa justamente buscar, então, um profissional. Aí eu falo muito da importância da psicologia, para ter esse momento de... Por mais que eu fizesse
eu faço a minha terapia, quando eu fui para ali, para aquela, né, aquela psiquiatra dela validar, me acolher e fui trabalhar, falou para mim a importância de eu ter mais compaixão comigo, né, Isabelle, você precisa trabalhar a compaixão, e isso é que eu falo também hoje para minhas pacientes, essa importância da gente ser menos severa conosco, ser mais bondosa, ser menos crítica, porque eu acho que muitas vezes nós somos nossos principais algozes, né? A gente fica ali se chicoteando. E as mulheres em si, as nossas amigas, e mulher, mas tu tá sofrendo por causa disso. Não tem necessidade, não. Não, porque não sei o quê. E fulaninha, tu não vê fulaninha que tem uma vida muito mais corrida que a tua e tal. E não é assim, o sofrimento, né, o sentimento, tudo, ele é subjetivo, ele é único. Não é, Isabelle? Não julgar, né? Isso. É uma coisa que eu trabalho muito ali, esse não julgamento, né? A gente tem muito disso, a sociedade em si, de julgar. No espaço ali, eu digo aos pacientes, aqui é um momento de justamente você se abrir para, né, um espaço que você vai se sentir segura e para que não vai se sentir julgada. E nem se comparar, né? Cada dor é uma dor. Cada dor em cada ser é diferente, né? Porque cada um tem o seu contexto de vida, não é? Tem as suas coisas, seus objetivos. Sua personalidade, que conta muito, né, doutora? Cada um vai levar de um jeito, não é? Aí alguém pode justamente até falar assim, mulher, mas tô assim, eu vivo isso, e imagina se tu tivesse na minha vida. Aí aumenta a culpa, né? Aumenta a culpa. A mulher, quando nasce o filho, já aumenta a culpa ali 2 vezes. Eu disse, quando nasceu a segunda, duplicou. Era assim, nasceu uma culpa junto com a mãe, quando duplicou a culpa, quando teve a outra filha. É verdade. E assim, sim, desculpa, eu te cortei. Não, mas é porque era só para dar continuidade, que eu acho muito interessante você falando, né? Que a gente não pode minimizar o nosso sofrimento, a gente tem que validar. Poxa, é um momento, né? Eu tô vulnerável, aconteceram várias coisas, por que eu não posso? Né? E parar de dar crítica, de se sentir culpada, e entra aí a saúde mental, né? Porque olha só o que pode levar a isso, né? O tipo de transtorno, o tipo de falta de cuidado mesmo, e eu falo, né? Quando a indicação, né, da medicação, como ajuda, sabe? Assim, o ansioso, e aí eu falo que tenho um transtorno de ansiedade generalizada, porque eu gosto de falar justamente para naturalizar, mas olha, doutora, justamente porque aí eu tenho propriedade para falar. E eu digo aos meus pacientes, é incrível como a mente silencia. E aí até diz, mas não, doutora, eu vou ficar cara de abestalhada. Eu tenho cara de abestalhada. Você está? Porque eu tomo medicação, né? E aí, mas a mente, a ansiedade gera muitas preocupações excessivas. E aí as pessoas só chegam lá no consultório quando estão com sintomas físicos ou já com quadro depressivo, porque uma ansiedade muito intensa, não tratada, pode levar a um transtorno de pânico, né? A um quadro depressivo, sim. Mas essas preocupações ali, que é aquela mente que não para o tempo todo, né? Ali o tempo todo, aquelas preocupações que a gente chama até improdutivas, que não adianta você pensar que vai vir. E aí eu acho que muitas mulheres têm, as mulheres têm transtorno de ansiedade generalizada, como eu disse, 2 vezes, mais do que os homens, certo? Quando a gente faz a medicação e se dá bem com essa medicação, é incrível, assim, porque aí a gente vai direcionar a nossa energia para outra coisa, não vai ficar ali pensando no futuro. Eu vou vivenciar aqui, né? Não vou sofrer antes do tempo. Mas aí é justamente, por isso que precisa um profissional capacitado, que você se sinta acolhida, vê a medicação e diz, mas e se eu ficar dopada? Isso não é esse o objetivo, você ficar dopada não, é ter um sono de qualidade, mas sim, né, se sentir dopada, a gente vai diminuir ou vai trocar por outra medicação. Essa é a importância do acompanhamento regular, né? Digo muito assim, às vezes o acompanhamento precisa inicialmente, às vezes tem casos que precisa quinzenal, mas em geral é mensal, com a psiquiatria. E aí depois, à medida que for se sentindo melhor, a gente vai espaçando. Doutor, mas eu vou tomar por quanto tempo? Às vezes é no mínimo ali de 6 meses a 1 ano, sabe? O tempo de medicação, dependendo do transtorno. E aí eu digo assim, mas só conta depois que estiver 100% bem. Porque às vezes a pessoa toma e tá, eu tô melhorzinha, melhorei 50%. Aí não volta, ou fica, aí depois volta com 1 ano, querendo tirar a medicação. Não, a gente só conta depois que, pronto, hoje mesmo eu atendi um paciente, ela voltou, ótima, já tinha atendido mês passado, estava com muita ansiedade, e aí voltou
teve uma melhora rápida com a medicação. E aí, não, então foi uma melhora rápida, foi o primeiro transtorno. Vamos manter, então, daqui, já que você está muito bem, 100%. Quanto melhorou? 99%, né? 1%, você não vai tirar as emoções, não. Você vai ficar ansiosa, vai ficar triste quando tiver situações, né? Mas não é aquela coisa exagerada que o mundo parece estar acabando. E o ansioso é assim, parece que catastrofiza tudo, né? Ela vai ficar o pior cenário, imagina, e já sofre sem nem ter acontecido. Quando vê, acontece o oposto do que imaginou, né? Porque é a sensação de perigo. A ansiedade é para a gente se precaver para aquela situação. E aí ela veio, eu disse, não, então vamos contar a partir daqui para frente, 6 meses com essa medicação, e a gente começa a espaçar as consultas, a gente precisa vir mensalmente, você volta daqui a 2 meses, se continuar bem, a gente passa para 3, 4, aí depois a gente se continuou bem, a gente combina o desmame. Então tem muito disso, paciente, quando começa a espaçar as medicações, é muito importante esse cuidado, Sim. né? Porque a gente vê muito paciente que não tô bem, não volta mais e tira de vez e é muito pior. Né? Subitamente também. Porque volta uma avalanche, né? Quando volta... E tem que entender que a medicação é para te deixar funcional. Isso, funcional. Né? Esse é o objetivo. E aí, se tiver muitos efeitos colaterais, o objetivo é trocar. Tem gente que é mais sensível e tal, e a gente vai encontrando. Hoje em dia tem testes genéticos para fazer. Ainda não é muito viável, assim, para algumas pessoas financeiramente, mas já é uma possibilidade. Porque tem gente que toda medicação tem efeito colateral, não tolera de jeito nenhum, e a gente vai buscando, que mudar, né? Aí perde muito tempo também. Independente de como está o nível do transtorno, é um nível de um tempo de sofrimento muito grande, né? Até você encontrar uma medicação que traga um resultado bom. E aí eu enfatizo muito, enquanto isso, vai tentando também atividade física, vai continuar na terapia, faz meditação que ajuda também, vai usando outras ferramentas, já não ficar também só na medicação, e claro que a gente vai tentar até encontrar. É um combo, né, doutora? Isso. Não é só a medicação, né? Não, jamais. Não é, não. Principalmente para mulher, né, que tem vários outros sintomas, várias outras coisas, né? Porque aí a gente entra, né? Quem tem, ainda tá na parte, né, da menstruação, então Sim, toda essa parte. Isso, não é? né? Que aí vem a TPM, né? Que é outra alteração ali devido aos hormônios mensais, que pode, uma TPM ali muito intensa, que a pessoa pode ficar com a raiva muito intensa, muita irritabilidade, pode até ter sintomas depressivos, ali, pós-ovulação, que é 15 dias antes de menstruar. Então, tem mulheres que desenvolvem um transtorno, que a gente chama transtorno disfórico pré-menstrual. Certo? Que aí 15 dias antes de menstruar, ali nos 15, pode até, né? Nesses 15 dias antes de menstruar e ter essas alterações aí muito de humor, isso muito intensa, muita irritabilidade, às vezes muito triste, desmotivada, sem energia. E também vem junto com sintomas físicos, né? Pode muita cólica, muita dor no corpo. A gente vai caracterizar ali como um transtorno disfórico pré-menstrual, que também tem tratamento medicamentoso, que também são, a primeira linha são os antidepressivos. Tem a gente pode fazer tanto contínuo, ou como só, se for um ciclo mais regular, tipo, já sabe que vai ser 14 dias antes de menstruar, aí toma nos 14 dias e para. E geralmente é até com dose mais baixa do que quando tem um quadro depressivo ou ansioso, sabe? Tem paciente que se dá bem. Mas isso sempre vai de pessoa para pessoa, né? É engraçado que, assim, como a gente estava falando, né, de que há muito mito ainda na psiquiatria, né, para você fazer terapia, para você ir para um psiquiatra, mas como é importante essas descobertas, né? Essa diversidade de transtornos, porque antigamente era visto como uma coisa só, era um pacote só, ou era tratado ou não era, né, como um pacote só, e hoje você consegue ter devido à diversidade tão grande, você consegue ter, né, mais pontual, por exemplo, um transtorno disfórico pré-menstrual. Pronto. Não precisa de um tratamento contínuo durante, né, é algo que pode ser mais controlado, é como você diz, uma dose mais baixa. Antigamente poderia ser tratado até como uma ansiedade, uma depressão, porque a depressão não se caracteriza só pela tristeza, né? Pela irritabilidade também. Então, como é importante você realmente diagnosticar, né? E como é importante hoje essas descobertas, né? Mais minuciosas dos transtornos e das medicações a serem utilizadas.
E as pessoas estão perdendo. Assim, por mais que ainda tenha muito estigma, mas de ter coragem de ir, né? Antes, quando eu estava na residência, eu nunca vou ter uma foto com o paciente postada. Não, hoje o paciente, doutora, eu vou tirar uma foto aqui e no Instagram mesmo, né? Já comenta ali, minha doutora, não tem vergonha, é minha psiquiatra, né? De ter orgulho até que tem uma psiquiatra para cuidar da pessoa. Que avanço, né? Isso é muito bom, né? Eu fico muito feliz. A primeira vez que eu comecei a ver isso, doutora, deixa eu tirar uma foto com você, postou, aí eu fiquei, olha que legal. Isso que antes eu pensava, nunca vou ter uma foto com um paciente, né? Porque aí às vezes... Isso é um autocuidado, né? Você entender que é importante você ir ao psiquiatra, você tá precisando naquele momento. Tem gente que precisa por toda a vida. Sim, e qual o problema? Se vai te trazer, se você vai se tornar funcional, produtivo, tirar a angústia, o sofrimento, né, doutora? Porque as doenças mentais, né, os transtornos, essas coisas também estão, como eu já disse, também muito. Você tem uma diabetes, você tem pressão alta, você não é tratado para isso, então a mente também é um órgão. Então tem pessoas que têm transtornos que precisam ser tratados pro resto da vida. No caso da depressão, ela já sabe que é uma doença inflamatória, entende? Então, até é considerada uma doença física também. Tem alterações físicas também. Então, a gente precisa tratar. E aí, assim, como eu disse, muitas vezes tem paciente assim, que tem medo de ficar muito tempo com a médica. Sempre tem essa pergunta, eu vou tirar quando essa medicação? E aí, vai depender. Às vezes, mas eu vou ficar dependente. Olha, nesse caso, não é que essa medicação não causa dependência. Os antidepressivos, existem medicações que causam, mas às vezes a gente precisa utilizá-las pontualmente. Então, com o médico... com acompanhamento, a gente vai utilizar aqui e depois a gente retira. Mas eu digo, no seu caso, é você que está dependendo da medicação. Entende? Eu tenho uma condição, no meu exemplo, então, tenho um transtorno de ansiedade generalizada. Já tentei tirar algumas vezes, mas aí voltou em situações. E aí, quando fui na psiquiatra, até agora você sabe que você tem uma ansiedade crônica, né? E aí eu disse, então não tem pra que tirar essa medicação mais. Eu disse, não, eu não vou tirar, já entendi. É minha amiga, ainda bem que me dei bem com ela, não tem efeito colateral. Então, tá podendo ter qualidade de vida, né? É isso. E o mais importante, ela é psiquiatra, pois gente. E ela usa medicação. Agora você, alecrim dourado, não quer. Não dá, né? Não dá. Somos seres humanos, né? Somos seres humanos. É muito importante, né? Da gente se cuidar. E de não dar tanto poder à opinião do outro. Porque às vezes a gente deixa de se cuidar, deixa de ir para o psiquiatra porque meu pai, minha mãe, porque fulano vai falar. É isso que é, né? Achar que eu tô doido. Não, gente, você não tá. Viu? Tira isso, que é um mito, né? Pois é. Porque ainda tem, infelizmente, ainda tá doido, né? Mas não tô doido, não vou lá porque não tô doido. É incrível. Eu fico, às vezes, assim, eu disse, como a gente precisa ainda bater muito nessa tecla? Porque, assim, pra gente que tá acostumada a falar, parece até... Não, porque a gente fala tanto que pra gente parece já batido. Mas é incrível como ainda chega no consultório, assim, dizendo, doutora, mas eu não tô doida, eu tô com medo de enlouquecer, sabe? Mas eu vou ficar dopada, eu vou ficar com a cara lesada. Fica sempre essa mesma pergunta, senão tem que bater mais nessa tecla, né? A gente precisa, porque, como eu sempre falo, ali parece que as pessoas, teoricamente, pensam que os outros também já deveriam aceitar, mas não é bem assim. Desconstruir essa ideia, né? Porque o que foi construído com a saúde mental, a história, né? Da saúde mental, ela é muito pesada aqui no nosso país, né? Então, desconstruir mesmo. Falar, não, gente, não, é uma necessidade. Todo mundo tem ou passa por um período, assim, né, de desequilíbrio emocional, vamos dizer assim, né, uma desorganização, será que a gente pode dizer assim, né, doutora? Sim. E precisa, uns por toda a vida, outros pontualmente, né, que vai te trazer produtividade, qualidade de vida, funcionabilidade, né, eu tenho probleminhas com as palavras, mas é isso, não é? E é importante, precisou, tem que ir, né? Tem que ir, buscar ajuda. E principalmente a mulher, com todas essas coisas que nós temos, atribuições, não é? Sim. Encontrar esse tempinho aí também, né?
Eu acho bem interessante o Instagram da doutora Isabelle, que ela fala muito do universo feminino, né? E ela vem trazendo várias coisas, várias pontuações e vários temas também polêmicos, né? E de coisas que são importantes pro dia a dia. Então, se você tiver alguma dúvida, vai lá no Instagram dela, que ela tem vários vídeos, assim, bem bacanas, né? E tem muitas novidades que vem por aí também, não tem, doutora? Sim. Que aí a gente já combina o próximo tema aí, né? Que é justamente falar sobre a sexualidade, que é um tabu muito grande, é um outro tema da feminilidade, né? E a gente muitas mulheres não foram educadas sexualmente. Então, e aí tem mulheres que não conhecem a sua própria genitália. E aí eu tento trazer a psiquiatria de uma forma mais leve, naturalizar, para as pessoas perderem o medo de buscar. Tento também postar a minha vida, né? Porque eu acho que a gente precisa vivenciar algumas questões para poder passar para o outro, né? Não adianta aquela questão, não fume, eu tô aqui fumando, né? Então eu tento, assim, dentro da minha logística, fazer a atividade física, né? Fazer uma terapia, né? E aí, a questão, esqueci o que eu também me perdi agora. Hoje também do seu universo, das coisas, das novidades, né? E aí você tá falando do seu dia a dia, das coisas que você traz no seu Instagram. Isso, né? E aí, justamente, também a questão de naturalizar, que eu disse, esse tema, né, que é tão polêmico, e eu quero também, já vim trazendo algumas postagens, mas eu quero fazer esse projeto de educação sexual para as mulheres, para a gente poder naturalizar alguns aspectos da nossa sexualidade, de forma leve também, sabe? Para perder esse medo de nós mesmas, do nosso próprio corpo, entende? E poder se conhecer, se amar, se valorizar e se empoderar. Para buscar esse empoderamento feminino, ajudar as mulheres. E aí eu acho que à medida que eu vou estudando também, isso me ajuda. Eu acho que a psiquiatria, ela tem me dado essa oportunidade de ouvir tantas histórias de vida e poder, assim, crescer junto com essas pessoas. Na medida que eu vou ouvindo e acolhendo, vou estudar, eu não fico... Meu tratamento não fica voltado só à medicação, porque não é só medicação, é um conjunto. Então, na medida que eu vou estudar, uma série, um filme, isso tudo contribui, uma animação contribui, né, como estudo, e é muito bom, porque aí eu me enriqueço também, e vou evoluindo junto com meus pacientes também. Então, sou apaixonada pelo que eu faço. Muito lindo. Então, a mesa já está aberta, o convite já está feito, né? Ela volta, e se você tiver perguntas e dúvidas, só mandar pra gente. Pois é. Não é? E procure também a doutora Isabelle, que eu tenho certeza que ela vai estar ali pronta para te atender, não é? Com certeza. Tirar as dúvidas também, quiserem participar aí do projeto. Isso, só mandar lá no direct, eu tenho certeza que ela vai dar uma atenção especial para você. Doutora, foi um prazer te conhecer. Foi muito bom ter você aqui na nossa mesa. Um papo maravilhoso, né? Muito rico. Que bom, fico feliz. Fiquei muito feliz com o convite e fico aberta aí para outros momentos. Foi um prazer. Recado final, então, para a mulherada, qual é? Se cuidem e fortaleçam a sua compaixão. Sejam mais bondosas, menos severas, menos críticas com vocês mesmos e também com as outras mulheres, que a gente parar de criticar umas às outras, mas vamos apoiar, não julgar, que a gente merece se fortalecer como comunidade também feminina. Acho que é isso. Isso aí. Recado dado, não é? Gostou do episódio de hoje? Se identificou? Conhece alguém que precisa? Manda, compartilha, não é, Duda? Pois é. Mulheres é o que não falta aí para escutar esse papo. É isso aí. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Deezer, no Spotify. Ativa o sininho, compartilha. Isso. Dúvidas, críticas, sugestões, estamos abertas. É só mandar pra gente lá no Instagram. Porque a gente é diferente. Mas o papo é imenso. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.